Ok, vamos fazer a parte 4. Vou continuar. Ele estava falando aqui que os Estados Unidos não estão prontos para aquilo que está para acontecer. Esse aqui é o secretário também um dos ministros do Trump, o Hegseth. Charlie Kirk foi um conservador, um líder, um autor, um amor de pessoa, uma pessoa que amava a liberdade. Esse aqui é o secretário dos Estados Unidos de guerra, U.S. Secretary of War. Ele procurava a força do jovem, colocando a América primeiro e fazer a América maravilhosa de novo. Ele era um grande, um cara que ele acreditava muito em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Olha, todo mundo estava olhando um para o outro que ninguém acreditava que isso estava acontecendo. Ninguém estava acreditando, porque não dá nem para acreditar. Está todo mundo falando a respeito do ter medo de Deus. Ele falou assim, vamos voltar. O que está acontecendo? Nosso pecado é lavado pelo sangue. Tenha medo de Deus, mas não de homem. Isso daí foi o Charlie Kirk. Charlie Kirk começou o Turning Point USA para poder mudar o coração dos jovens. Ele estava construindo um movimento e trabalhou muito para isso. Ele trazia as pessoas para um grupo, ele trazia um grupo pequeno para... ele trazia o grupo para eles. Foi engraçado que ele falou, porque ele falava assim, ele começou com uma mesa, que ele botou a mesa na faculdade, ali no jardim, e ele escreveu uma frase, um cartaz com uma frase. O governo grande não presta. Que é Big Government sucks. Quer dizer, não é bom, tá? É uma porcaria. Então, um governo muito grande não presta, não é bom. E aí todo mundo começou a dar risada, porque foi isso mesmo que ele fez. Todo mundo se lembra que ele começou assim. Aí ele coloca assim, me prova ao contrário. Prova para mim o contrário. Falou assim, eu achei que eu estava sonhando. Ele falou assim, nós estamos num sonho? Será que é verdade? Será que está acontecendo mesmo? Ele orou muito para isso acontecer. A gente tem que orar pelo Brasil para isso acontecer, para trazer Jesus. E ele continuou nesse movimento mais do que qualquer uma pessoa que eu conheço. Não é uma guerra política, não é nenhuma guerra cultural, é uma guerra espiritual. Isso que ele tem falado sempre é guerra espiritual. Nos últimos 15 anos eu tenho falado isso. Isso aqui não é uma guerra política. Uma guerra política ou cultural é o espiritual. Então vamos voltar aqui. Voltar um pouquinho. É uma guerra espiritual, voltando. Fé e família primeiro. Existe um Deus. E o Charlie falava, e não é a gente. Nós conseguimos salvação somente através do gospel, de passar as boas novas. Nós também precisamos a Deus muitíssimo. Charlie tinha um plano muito grande, mas Deus tinha um plano muito maior
E esse aqui está aplaudindo. E o Isaiah. 100 milhões de pessoas escutaram isso. Ele está comentando a respeito de Marcos, que é o cara anterior. E ele falou... Kirk, na palavra em alemão, significa igreja. Ele falou assim, hoje nós estamos aqui na igreja do Charlie. O Elon Musk, ele não conhece Jesus. Ele não conhece Jesus. E ele está escutando isso. Dana White é outra pessoa que não conhece Jesus. Charlie começou um movimento político, mas ele acabou fazendo com que o movimento ficasse mais de salvação, de reavivamento. Ele começou com o Turning Point USA. Charlie começou com liberdade e acabou enchendo o nosso país com fogo no coração, querendo saber de Jesus. O Turning Point USA é querendo saber de Jesus. Essa é a realidade. Ele morreu da mesma forma que ele viveu, falando a verdade. Charlie, ele fazia guerra, não com uma arma, mas através da palavra, através da verdade. E o diabo não pode ir contra. Ele falou, a porta do inferno não pode ir contra. Eles... I made a mistake, but I didn't make a mistake. Amen. Somebody just put that in the comments. Into the darkest of places, like Paul in the book of Acts. Como Paulo, ele ia no meio dos jovens, nas faculdades. Ele era a luz. Ele era corajoso. Ele era um herói. E no departamento de guerra, nós conhecemos a respeito disso. Eu tenho visto em guerra camuflagem, e o homem e a mulher de hoje também puderam ver isso. O Charlie queria ir para o West Point, que é a faculdade dos soldados. E que é a parte onde eles treinam soldados. West Point, eles treinam o pessoal da Navy, né? Para dirigir avião, que é o Top Gun. Deixa eu explicar. Então, West Point, eu não sei se aí tem o show que chama West Point. Procura no YouTube, porque é muito bom. Talvez tenha em português. E o West Point é todo a respeito do Navy, que é a Marinha Americana, mas que a Marinha Americana, que é a parte... West Point faz a parte do Top Gun, que faz a parte onde eles dirigem, eles pilotam aviões de guerra, tá? Aquele jato supersônico e tudo mais. É isso que ele está falando a respeito que o Charlie Kirk queria ir nessa escola para poder conversar com os jovens de lá. E infelizmente ele não teve como fazer isso. Every single day, the full... Deixa eu voltar um pouquinho. At that moment was our nation's great gain. Yes. Ele falou alguma coisa de que seria uma coisa grande para a nação. O Charlie Kirk, ele era um cidadão que colocava todos os dias o Efésios 6, que era a armadura de Deus. E ele sempre ia à luta. O Charlie Kirk, ele era um herói para o país e um herói para Jesus. Ele correu na corrida, e terminou.
Agora, faça igual Charlie, viva como ele. Dê a sua vida pela tua causa, pela palavra de Deus, como o Charlie também deu a vida dele. No sentido, não no sentido de você ir e ser morto por causa disso, não é isso. Ele falou assim, a vida inteira dele, ele deu a vida dele para poder pregar para os outros, tá? Era isso que ele estava querendo dizer. E o Charlie Kirk, infelizmente, faleceu por causa que o diabo ficou com raiva dele, que ele estava conseguindo tirar muitos jovens do buraco. Por 16 anos, esse jovem, ele ficou atrás. Ele começou quando ele tinha 16 anos de idade. Ele ainda estava no colegial quando ele começou. 16 anos de idade, gente, eu estava pensando, sei lá, em quem eu ia namorar ou coisa parecida. Mas eu nunca na minha vida, eu pensei, vamos pregar a palavra. Esse menino com 16 anos já era pregador, já ajuntava o pessoal da escola e ele mesmo se ajuntava junto com os outros e pregava para os outros meninos da própria escola, entendeu? Os jovens ao redor dele. Eu li na biografia dele. Ele está falando que ele fez um trabalho muito bom, que ele foi verdadeiro, e fez um trabalho para Deus. Com aquilo que o Paulo fala, né? Que no final das contas a gente quer escutar Jesus falando da gente. Muito bem, trabalho muito bom, aquilo que você fez na hora que a gente for ver Jesus. Imagina, né? Jesus chegar para você e falar assim, olha, você fez um trabalho excelente, você fez tudo aquilo que eu queria que você fizesse. Gente, isso aí seria o meu sonho, né? E acho que é um sonho de muitos cristãos, tá bom? Eu vou parar por aqui. Essa aqui é a parte, eu acho que essa aqui é a parte 4. Agora eu vou passar para a parte 5.